Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradecer ao pastor e à pastora Carlota, que infelizmente não pode estar aqui, mas eu acredito que Deus está agindo. Quando a igreja ora, Deus ele age. E nós estamos em oração pela irmã Carlota e pelos demais irmãos que não estão bem de saúde, mas eu creio que o nosso Deus ele tem um momento certo para tudo. Assim como começou essa pandemia no começo do ano e que, né, todo mundo vai até quando, eu acredito que está tudo nas mãos do Senhor. E o meu Deus, ele sabe o momento certo de falar assim, agora cessou. Então, enquanto isso, a igreja vai adorando, vai louvando ao Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero, antes de ler a palavra, eu quero compartilhar com os irmãos as bênçãos que eu tenho recebido. Se eu for parar, irmãos, aqui para contar as bênçãos que o Senhor tem me dado nesses últimos dias, nesses últimos meses, vai acabar a gente passando a noite inteira aqui, porque o Senhor ele tem sido muito bom em minha vida. Mas eu quero contar algo que vai fortalecer o coração de todos que estão aqui, o coração daquele que está pela live também assistindo. Eu acredito que Deus ele vai tocar no coração através deste testemunho. Irmãos, há um ano atrás eu entrei num trabalho novo. Não sei se todos sabem, mas eu faço faculdade de contabilidade. E há um ano atrás eu entrei no escritório contábil como estagiária. E ontem a minha chefe me chamou lá no escritório, eu já estou desde março que eu estou trabalhando de casa, e ontem eu fui lá e a minha chefe olhou para mim e falou assim, olha, você está recebendo uma promoção. Em um ano, irmãos, eu já fui promovida 3 vezes. Então, assim, eu quero dizer para vocês que enquanto muitos aí estão perdendo emprego, muitos aí, né, hoje, infelizmente, estão sem ter algo para colocar em casa, mas graças a Deus o Senhor vem me sustentado. E eu quero dizer para você que não olhe as circunstâncias. Ah, mas não aconteceu antes da pandemia, por que vai acontecer na pandemia? Ei, para o meu Deus não tem pandemia, certo? Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Com pandemia ou sem pandemia, Ele vai estar te abençoando. Então acredite, confie, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, olhe para o Senhor, porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer em quem nele confia. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada tenhamos pegado, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a multidão. Rompeu-se-lhe a rede, fizeram um sinal ao companheiro que estavam no outro lado, no outro barco, para que fosse nos ajudar. E foram e encheram ambos o barco, de maneira tal que quase iam a pique. Até aqui, irmãos. Essa palavra é bastante conhecida. A palavra é a pesca maravilhosa, né? E muito conhecida por todos aqueles leitores da Bíblia, até mesmo por quem não é cristão, mas conhece essa história, já ouviu falar sobre a pesca maravilhosa. E eu quero me atentar aqui quando Jesus ele chega, que ele vem acompanhado de uma grande multidão, e Jesus vê aqueles pescadores ali, um deles era Simão, e Jesus olha e Jesus vê ele lavando as redes. A palavra fala que eles já tinham pescado e já estavam lavando as suas redes, ou seja, para ir embora. Já estava lavando as suas redes para voltar para suas casas. E Jesus pega um dos barcos. para pregar à multidão, para falar à multidão.
E o que me chama a atenção aqui é que Jesus senta no barco e olha para a multidão, e Jesus pede para afastar um pouco o barco da terra, né? E olha para a multidão e prega para a multidão. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso imaginar que Jesus estava sentado no barco, o barco estava no mar e a multidão em frente, Jesus ensinando para a multidão. Aquela multidão estava olhando para Jesus, só que atrás de Jesus também tinha um mar. E hoje eu quero te dizer nessa noite, não olhe para o mar que está atrás de Jesus, não olhe para o mar que está à sua frente e atrás de Jesus. Porque entre você e o mar tem alguém muito poderoso, tem alguém muito maior, tem alguém que criou o mar, tem alguém que pode falar para o mar: aquieta-te. Eu me lembro de Pedro quando estava ali naquela tempestade juntos com os discípulos e Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro fala: Jesus, se for o Senhor mesmo, mestre, manda que eu vá até contigo. E Jesus fala para Pedro: vem. Pedro olha para o Senhor e vai, mas quando Pedro começa a olhar para o mar, quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, Pedro começa a afundar. Então Jesus, faça como Jesus fez, dê costa para o mar e olhe somente para o Senhor, olhe somente para Cristo. E o que me chama a atenção aqui também, irmãos, é que Jesus, quando ele termina de ensinar, ele fala para Simão: vai lá e lança a rede de novo. E eu quero pensar como Simão pensou naquele instante que ele escutou Jesus falar, para que ele isse lá e jogava a rede de novo. Irmãos, Pedro, a Bíblia conta que Pedro era pescador. Pedro tinha experiência na pesca. Pedro, ele sabia o que ele estava fazendo. Aliás, ele sabia o que ele tinha feito. Pedro, ele sabia que não tinha peixe ali, porque Pedro passou a noite inteira pescando. Pedro não sabia, irmão, só da teoria. Não, ele sabia da prática, porque além dele ser pescador, ele já tinha feito aquela prática da pesca ali naquele mesmo lugar e não tinha pegado peixe. A noite inteira Pedro ficou lá tentando pescar e não conseguiu. E assim nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja buscando... Eu acredito que Pedro, quando ele olhou para Jesus e Pedro viu Jesus ensinar, a Bíblia não nos conta se Pedro já conhecia o Senhor. Mas eu acredito que naquele momento, Pedro olhou os ensinamentos de Jesus e Pedro percebeu que Jesus era um mestre. E... às vezes é assim como na nossa vida, a gente vem para a igreja, a gente sabe que o Senhor é o nosso mestre, mas a gente vem buscando uma palavra. Eu acredito que Pedro, ele ficou ali escutando, porque, irmãos, Pedro poderia deixar o barco lá com Jesus e ter ido para casa. Pedro não precisava ficar ali escutando o ensinamento do Senhor, porque Pedro estava cansado, porque Pedro passou a noite inteira pescando, e além disso, Pedro ainda estava frustrado, porque não tinha pego nenhum peixe. Então ele poderia ter ido para casa, mas ele ficou lá escutando a voz do mestre. E às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja cansado, a gente vem para a igreja acabado, esperando uma palavra, esperando um conforto do Senhor. Aí o Senhor olha para a gente e fala: olha, começa de novo. Você está entendendo? Às vezes a gente vem para a igreja buscando, hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar algo novo, mas Jesus só fala assim: tenta de novo. Tenta de novo. Volta pelo mesmo caminho, faz a mesma coisa. Então, às vezes, irmãos, isso acaba nos frustrando, porque a gente olha e a gente fala: Senhor, mas está dando tão errado, eu não estou conseguindo por este meio. Mas Jesus fala: vai lá e lança a rede de novo. E é isso que o Senhor fala aqui para você nesta noite: continua lançando a rede. O peixe não está vindo? Continua lançando a rede. Ah, Senhor, mas eu estou batendo em tanta porta de emprego. Continua lançando a rede. Ah, Senhor, mas eu estou orando há muito tempo pelo meu esposo, pelo meu filho. Continua lançando a rede. Ah, Senhor, mas eu estou orando há muito tempo pelaquela faculdade. Continua lançando a rede. Às vezes a gente: ai, Senhor, eu vou lá hoje, eu creio que o Senhor vai usar a irmã e vai falar que o Senhor tem uma porta de emprego para mim, que o Senhor tem uma porta na faculdade, que o Senhor vai salvar o meu filho. Mas o Senhor só manda você continuar lançando a rede. Então continua lançando a rede, continua orando, continua buscando, mesmo que não esteja dando certo, continua lançando a rede. Sabe por quê? Porque não é a tua palavra, não é o teu esforço, é a palavra dele. Às vezes a gente tenta tanto com os nossos esforços.
sem a gente imaginar que só a palavra dele já basta. Enquanto você estiver buscando pelos teus esforços, enquanto você estiver caminhando com as suas pernas, nada vai acontecer, isso eu te garanto. Mas quando você olhar para Cristo e você falar, ei, é por conta que tu tá mandando, eu vou. É o Senhor tá mandando, eu vou. Aí as coisas vão começar a dar certo. Então ore a Deus, busque a Deus. Tem algum propósito na tua vida? Ora a Deus primeiro. E fala, Senhor, libera a tua palavra. Porque só assim eu vou. Sozinho eu não vou, não. É só com a tua palavra. Mas o que me chama a atenção também, irmãos, é que Jesus, ele é maravilhoso porque ele fala para Pedro: faixa o mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Jesus não falou que ele ia ter uma pesca maravilhosa. Jesus não falou que ele ia pescar muito peixe, que ia ter que chamar o companheiro para ajudar. Jesus não falou se ele ia pescar muito peixe ou se ele ia somente jogar a rede e depois voltar de novo. Eu entendo aqui, irmãos, que às vezes o Senhor faz na nossa vida algo. Jesus nos manda fazer algo e ele não fala pra gente o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque tem muita gente ansiosa, irmãos. Deus fala assim, eu vou te dar um carro. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a promessa que o Senhor falou do carro, cadê? E aí começa a correr, buscar pelas suas próprias mãos. Eu me lembro de Abraão. Deus fala para Abraão que vou fazer de ti uma grande nação. Abraão começa a passar o tempo, Abraão vê ele envelhecer, a sua mulher envelhecer. Como que eu vou ter um filho? Como que a minha mulher vai ter um filho se ela já está envelhecendo? Ei, vamos lá, chama a mulher dele, conversa. Vamos pegar a serva. Você entende, irmãos? Deus falou para Abraão, já falou que ia fazer com Abraão, já falou que ia acontecer. Abraão, ele se desesperou quando ele viu a promessa indo, que não estava acontecendo nada. Abraão quis colocar a mão lá e fazer assim, a promessa do Senhor, então tem que acontecer. Não foi com minha mulher, vai com minha serva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te faz promessa, siga do caminho certo. Não vá pelo caminho errado, não. Se Deus te prometeu um emprego, espere o emprego do Senhor. Se Deus te prometeu algo na casa dele, espere a vontade do Senhor. Espere ir pelo método do Senhor. Moisés, Jesus, a multidão está lá gritando, Moisés, nós não tem água, a gente está com sede, a gente quer beber água. E Moisés vai orar. Deus olha para Moisés e fala, ei, vai lá. Toca na rocha, toca na pedra que vai sair água. Moisés se desespera quando começa a ver todo mundo murmurando. Moisés vai lá e faz o quê? Bate na pedra. Saiu água? Saiu. Mas por conta disso ele não entrou na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus mandou falar, não bate não. Pode ser que aconteça o que Jesus prometeu, aconteça o que o Senhor falou, porque o meu Deus não é homem para mentir, e quando ele promete, ele cumpre. Mas a gente paga o preço. Moisés, ele pagou o preço. Então, irmãos, eu acho lindo isso, porque Jesus, ele fala para Simão, vai lá e pesca, vai lá e joga a rede. E Pedro, ele olha para o Senhor e fala, olha, é sobre a tua palavra que eu vou. Por quê? Eu sei pescar. Eu passei a noite inteira insistindo. Eu joguei a rede a noite inteira. E eu não consegui. Mas é sobre a tua palavra. Pedro, irmão, já estava reconhecendo a autoridade do nosso Senhor. Porque Pedro fala, é sobre a tua palavra que eu vou lá e vou lançar. É sobre a palavra do Senhor, irmãos. Se o Senhor liberou a palavra na tua vida, acredita. Jesus não falou o que vai acontecer, só mandou você ir, vai. Ah, Senhor, mas o Senhor não me fez nenhuma promessa. O Senhor só mandou eu ir, vai. Ah, mas o Senhor não me falou que o Senhor vai, o que eu vou ter de recompensa. Não importa, vai. Ah, Senhor, mas eu passei a noite inteira, eu estou cansado, Senhor. Eu cheguei do trabalho, eu estou cansado, Senhor, hoje eu não vou para a igreja. Se o Senhor mandou, vai. Vai, irmãos. Se o Senhor mandou, se é sobre a palavra dele, vai. Pedro, ele estava jogando toda a responsabilidade daquela pesca sobre Jesus.
Se desse errado, é como se Pedro tivesse tido a ousadia de falar, Senhor, se der errado é por tua culpa. E se der certo também é por tua culpa. E às vezes, irmãos, a gente tem que ter essa ousadia com o Senhor. Se o Senhor mandar, falar assim, Senhor, eu acho que não vai dar. Mas o Senhor está mandando, eu vou. Senhor, eu acho que aquela pessoa ali não tem mais jeito. Mas se o Senhor mandou orar, eu vou orar. Eu acho que aquela pessoa ali não tem salvação, mas se o Senhor mandou eu profetizar, eu evangelizar, eu vou evangelizar. Eu acho que aquele trabalho não tem mais, eu não vou para lugar nenhum nesse trabalho, mas se o Senhor mandou continuar nesse trabalho porque vai me honrar, eu vou continuar. Senhor, eu acho que aquele estudo não vai para lugar nenhum, mas se o Senhor mandou, eu vou continuar. Você está entendendo, irmãos, que não é nada sobre você? Não é nada sobre o que você acha? Não é nada sobre a sua opinião, não é nada sobre o que você pensa, não é nada sobre os seus objetivos, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Tenta andar na palavra do Senhor. Não existe depressão quando você está na palavra do Senhor. Não tem ansiedade. Irmãos, a gente está vivendo uma época, já vinha, né, porque... alguns estudiosos falavam que o século era o século da ansiedade, o século da depressão. E com essa pandemia parece que piorou. Muita gente desesperada, muita gente ansiosa, muita gente sem saber o que vai fazer, muita gente esperando algo, sabe? Querendo logo que isso passe. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde o dia que começou essa pandemia, eu estou descansando no Senhor. Eu estou descansando no Senhor, irmãos. E eu até, esses dias orando ao Senhor, eu falei, Deus, eu estou até estranhando essa minha calma. Porque, sabe quando você está em paz? Essa paz é só quando você está na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor cuidar de mim e da minha casa. É promessa do Senhor cuidar de você e da sua casa. Então descansa. Descansa. Sabe? Siga o exemplo de Pedro. Deus, está tudo dando errado. Minha vida está uma bagunça. Mas o Senhor está comigo, então eu descanso. Eu vou lançar minha rede. Eu vou lançar minha rede porque foi o Senhor que me mandou. Eu jogo a minha responsabilidade da minha vida toda em suas mãos. E engraçado, irmãos, que às vezes a gente coloca a responsabilidade das nossas vidas, das nossas ações em homens humanos que são falhos. E a gente não tem a capacidade de deixar a nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Esses dias eu escutei uma palavra, foi até de um jovem daqui da igreja, que às vezes a gente faz planos, a gente fala, coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, coloca o nosso plano nas mãos do Senhor, mas a gente tem um plano A, a gente tem um plano B, a gente tem um plano C. Irmãos, com Jesus não tem plano A, não tem plano B, tem Ele na minha vida. Tem Ele na minha vida, então acredite, confie. Sabe, às vezes a gente é tão incrédulo, é muito incrédulo. Jesus olha para aqueles homens quando está a tempestade ali, Jesus fala o quê? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê, irmãos? Porque eu acredito que se aqueles discípulos se levantassem e falassem, mar, acalma em nome de Jesus, o mar ia acalmar. Mas a gente é tão incrédulo, irmãos, que a gente fala assim, Senhor, está em tuas mãos. Mas ali, o tá nas mãos de Deus, a gente está com aquilo, pensando naquilo dia e noite, a gente está preocupado. Irmãos, você colocar uma coisa na mão de Deus é você descansar. Está na mão dele. Irmãos, para de tomar aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. Para de querer tomar para você algo que já está nas mãos dele. Sabe, às vezes a gente está no nosso trabalho, eu falo isso, irmãos, porque eu já fiz isso. Senhor, o meu trabalho está em tuas mãos. Mas está todo dia reclamando. Todo dia está reclamando do trabalho. Aí eu não vejo a hora de eu sair daqui. E não está na mão do Senhor. Você não já colocou nas mãos do Senhor? Que Deus é o que Senhor é o Senhor que você serve? Porque o meu Senhor, se eu colocar nas mãos dele, ele resolve. É só eu ter fé. Se eu colocar algo nas mãos do Senhor e o Senhor não resolver, a culpa não é dele, a culpa é minha porque eu não tive fé o suficiente. Porque o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele é um Deus poderoso.
Irmãos, eu ia fazer uma viagem, aliás, eu vou e já peço à igreja que orem semana que vem para poder visitar o meu avô, que ele não está muito bem de saúde, está com problema no coração, e eu queria muito ir visitá-lo. E eu procurei uma passagem, eu achei uma passagem, só que assim, não vai só eu, vai eu um grupo de pessoas, umas 8 pessoas, todos filhos dele que vão visitar ele, e nós procuramos a passagem e estava cara a passagem. A gente achou uma passagem em promoção. E essa passagem que a gente achou, irmãos, eu emiti essa passagem, só que não deu certo. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. E eu acordei de madrugada, 1h da manhã, caiu lá, desesperada, atrás de passagem, sem achar. Aí eu olhei assim para minha tia, eu falei, tia, quer saber de um? Eu vou dormir. Sabe por quê? Eu vou orar e vou dormir. Se for da vontade de Deus, eu vou. Se não for, não vou. E eu ajoelhei, falei, Senhor, se for da tua vontade amanhã, eu estipulei, irmãos, um valor. Eu estipulei um valor e eu falei, eu vou achar essa passagem amanhã de tal valor. Era um valor muito baixo do que eu estava achando, mas eu falei, eu confio no Senhor. E no outro dia, quando eu tentei comprar a passagem, irmãos, eu achei exatamente do valor que eu tinha falado. Eu olhei para minha mãe e eu falei assim, meu Deus, é tremendo. Até eu me assustei, sabe por quê? Porque eu olhei assim, eu falei, Jesus, exatamente do valor. Você está entendendo, irmãos, que tipo assim, não é, irmãos, não é as circunstâncias, é Deus. Você está entendendo? Se eu tivesse me ficado lá a noite inteira, eu ia passar a noite inteira e não ia achar. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor. É isso que eu estou falando para você, é para você confiar. Colocar nas mãos do Senhor e deixar lá. Entrega o controle da tua vida a Ele. Por isso que o Senhor fala que é pra gente mergulhar nele, sabe? Porque quando a gente mergulha, a gente não quer saber mais nada do que está aqui em cima. A gente está lá, mergulhado. Então vamos nos encher dele, que ele nos encha dele, para que a gente possa ter fé o suficiente, irmãos, de confiar. Confiar, irmãos. Eu confio no Senhor e eu oro confiando no Senhor, porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Então não se desespere. O mundo ele tá numa fase muito complicada, tá? O mundo tá num jeito desesperador, tá? Porque, irmãos, eu parei até de assistir jornal, porque se a gente parar na frente do jornal pra gente ver realmente o que está acontecendo, irmãos, a gente não vai nem sair da rua para ir no mercado. A gente fica doente. Sabe, a gente fica com aquilo na mente. Então eu até parei, porque o mundo ele tá caótico. Mas o que me dá esperança é saber que o meu Deus vive. E que o meu Deus vai voltar para me buscar. E que o meu Deus é fiel comigo, com toda a minha família. Então, confie. Tira esse medo, irmãos. Tira esse medo, tira essa angústia, tira esse desespero, sabe? Tira, joga, lança no mar. Lança suas angústias aos pés do Senhor. Joga isso fora e pela palavra do Senhor segue em frente. Só não vai, irmão, se o Senhor não liberar a palavra. Mas se o Senhor liberar a palavra, lança a rede. Lançou uma vez, não pegou peixe, lança de novo. Lançou a segunda vez, nada, lança de novo. Sabe? Busca de novo. Esses dias eu escutei um testemunho de uma jovem falando que ela tentou fazer uma prova para um concurso, ela ficou 3 anos tentando. E toda vez que ela tentava, vinha um atribulado e falava para ela, você não vai conseguir, já foi mais uma vez, ó. Aí ela ia de novo, ó, mais uma vez sem conseguir. E um dia ela conseguiu. Sabe? E nesse dia que ela conseguiu, ela falou que ela agradeceu muito ao Senhor, porque ela sabe que foi no momento certo. Então é no momento certo. Só que não para de lançar a rede. Não para. Sabe quando o seu esposo vai estar na igreja? É no momento certo. Mas não para de orar, não. Sabe quando aqui o seu filho vai estar na igreja? É no momento certo, mas não para de orar, não. Sabe quando você vai conseguir aquele trabalho que você tanto almeja? É no momento certo, mas não para de buscar, não. Não para.
Não se acomoda, irmãos. Tem muito crente na igreja acomodado. Sabe? Eu estou bem aqui. Eu acho, e ainda fala assim, eu acho que quando o Senhor voltar eu vou subir, então eu estou bem assim. Para de estar acomodado na casa do Senhor. Você tem um Deus que é dono do ouro, dono da prata. É um Deus poderoso, um Deus vivo. Então para de se acomodar. Para de sentar nesse banco e só sentar nesse banco. Queira fazer a obra do Senhor. Sabe? Queira crescer. Queira buscar mais do Senhor. A relação com o Senhor, irmãos, eu vejo como se fosse um rio. Sabe? E às vezes tem muita gente que está com esse rio na cintura, tem muita gente que está nesse rio abaixo do joelho e está acomodado ali. Não, irmãos, queira mergulhar. Queira entender mais do teu Deus. Queira conversar mais com o teu Deus. Eu fiz uma experiência de ter intimidade com o Senhor na oração. Está sendo a melhor experiência que eu já tive com o Senhor. Hoje eu olho e eu falo, há 5, 6 meses atrás eu não era crente, não. Porque a intimidade, irmãos, é diferente. Você dobrar o seu joelho e você conversar. Não é dobrar o joelho é conversar com o seu pai. É conversar com o seu Deus. É contar para o seu Deus como foi o seu dia. É contar para o seu Deus, agradecer ao seu Deus das coisas, das mínimas coisas que o seu Deus faz. É pedir ao Senhor também, mas conversar. Ter uma relação com seu pai. Afinal de contas, ele é seu pai. Muitos crentes veem o Senhor como um Deus que está ali na igreja. Eu leio a palavra, eu oro, eu dou glória a Deus. Ele é teu pai, ele quer ter intimidade, ele quer estar contigo, não só aqui, ele quer estar contigo em todos os lugares. Ele é teu pai. Ele é teu pai e ele quer ser chamado de pai. Ele quer que você chame ele de pai. Ele quer ter intimidade. Ele quer te buscar às noites, madrugadas. Ele quer te encontrar. Há quanto tempo que você não ora ao Senhor à madrugada? Há quanto tempo o Senhor não te encontra? Tenha um encontro com o Senhor. Sabe? Dessas madrugadas no encontro. Senhor, eu não vim te pedir, eu vim só conversar. Vocês já fizeram a experiência de conversar com o Senhor? Mas conversar como se ele fosse uma pessoa aqui, o irmão Josafá, sentar aqui do lado e conversar, sabe? Conversar, irmãos, e escutar a voz dele. O melhor é isso, irmãos, é você escutar a voz dele. Em plena pandemia, em plena crise, em pleno desespero da humanidade, o Senhor, ele ainda fala no teu coração. O Senhor ainda fala no teu íntimo. O Senhor ainda fala dentro de você. Jovens, irmãos, adolescentes, em plena pandemia, o Senhor ainda fala com você. E o Senhor ainda quer te escutar. O inimigo, às vezes, ele coloca na nossa mente que nada. Você está perdido. O Senhor não vai te escutar, não. Não adianta nem você ir. Meu Deus, ele não ama, ele é o amor. Meu Deus, ele é o amor. Porque quando eu estava no pecado, o Senhor deu o seu filho para morrer por mim e por você. Isso é a maior prova de amor. Isso é a maior prova de amor para mostrar ele é o amor. E ele manda para você, continua lançando a rede. Continua. Ah, Senhor, mas eu não estou tendo um reconhecimento. Continua lançando a rede. Continua lançando a rede. Porque quando você menos esperar, vai vir tanto peixe. Mas tanto peixe que quem está do teu lado vai ser abençoado através da tua vida. Vai vir tanto peixe que você vai dividir para sua família inteira. Vai vir tanto peixe que você vai dividir para os seus amigos inteiros.
Vai vir tanto peixe que você vai estar lá do barco acenando. Olha, vem aqui me ajudar. Deixa eu dividir com você, porque tem muito. Mas continua lançando a rede. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.